Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a instrutora Ruth Xavier, de desenvolvimento do Senac Recife, e hoje a gente vai continuar, né, a nossa exploração aqui do Figma através do nosso menu de ferramentas. Então, hoje a gente vai explorar as formas que a gente pode criar aqui no Figma. Então, ó, vou clicar aqui, ferramenta manual, vou arrastar aqui para o lado, que a gente vai explorar nossas formas. Então, para criar um retângulo, eu posso apertar R ou também só selecionar o retângulo aqui. Criar linha, criar setas, criar elipses, criar polígonos, criar estrela, também seria uma imagem ou vídeo. Então, vamos começar aqui com o retângulo. Vou clicar aqui nele, posso fazer de fato um retângulo, ó. Tá vendo que se eu arrastar, ele vai criar em dimensões distintas, então a largura dele é 116, quer dizer, é 1617, né, que é todo essa porcentagem aqui, né? Toda essa lacuna aqui. E a altura dele, né? Que é justamente essa parte aqui, é de 464. Então, eu criei livremente. Mas tem como eu criar ele de forma mais controlada? Sim, tem essa possibilidade. Então, vou clicar R aqui no meu teclado. E, ó, tô construindo livremente, certo? Mas se eu clicar, né? Se eu segurar o Shift enquanto eu tô arrastando aqui essa ferramenta, enquanto eu tô arrastando a criação desse retângulo, ó, tá vendo que agora a expansão dele é mais uniforme? Então, com o Shift a gente consegue deixar, né, a criação mais uniforme. Mas se eu quero sempre que esse retângulo ele se expanda de forma uniforme, porque se eu mexer nele sem querer arrastar assim, sem estar com o Shift ligado, então ele não vai respeitar o tamanho uniforme que eu tinha, né, estabelecido antes. Então, dando um Ctrl Z aqui, clico nele, ele vai ficar com essa borda. E venho aqui, ó, bloquear proporção. Isso significa que toda vez que eu for ampliar esse quadrado aqui, no caso, ele sempre vai ampliar de forma uniforme. Além disso, eu também posso alterar a sua, perdão, aqui, a sua opacidade, então 15%. Ó, posso trazer ele para frente também, porque ele está aqui atrás, deixa eu ver. Ah, trazer para o topo. Então, ó, a gente mal tá vendo. Deixa eu botar uma outra cor, vermelho. Tá vendo que ele tá sobrepondo esse cinza aqui, esse retângulo cinza? Isso porque eu estabeleci que a cor dele ia ser, a opacidade dele, no caso, ia ser de 15%. Mas eu vou deixar 100%. Eu posso também adicionar as bordas arredondadas. E posso também alterar a cor. Então, aqui eu tô alterando a cor dele e tal, tô mexendo. Posso fazer uma cor mais gradiente, posso fazer um padrão, adicionar uma imagem, adicionar um preenchimento. Deixa eu até clicar nisso aqui. Vamos ver. Ó, ele adicionou um preenchimento colorido. Ou eu posso adicionar um vídeo. Mas ele informa, ó, que eu preciso estar numa equipe profissional para editar ou adicionar vídeos. Então, não vai rolar o vídeo. Vou deixar na cor sólida padrão. Vou botar só um vermelhinho aqui, né? Para poder destacar o que a gente tá fazendo. Então, é mais ou menos assim. E aqui, ó, quando a gente tá trabalhando com camadas, a gente pode, por exemplo, clicando no botão direito do mouse, copiar, colar, enviar para o Figma Make, adicionar algum tipo de movimento, né? Mover para outra página, por exemplo, mandar lá para a página de componentes. Posso mover para o topo, isso que quer dizer trazer para frente. Eu posso também mover para o fundo, ó, então ele vai ficar atrás desse retângulo, mas se eu clicar aqui, ó, ele tá trazendo ele para o fundo, para frente. Posso agrupar com a seleção, né, com outros. Posso agrupar por um quadro, né, criar um frame. Posso achatar, se tiver outros. Posso usar como máscara.
Posso utilizar um plugin nele. Então, por exemplo, um plugin de imagem. Vamos ver. Importar aqui. Pronto, essa moça. Ó, tá vendo? Ficou no recorte do que eu coloquei. Além disso, eu posso bloquear ele, eu posso ocultar também, né? Se eu não quero que ele esteja visível, então bloqueei ocultei a visualização, mas eu posso mostrar também aqui. E posso bloquear tanto no cadeado aqui, quanto por aqui. E posso inverter para horizontal, vertical, enfim. Isso aqui a gente vai manipulando quando a gente estiver utilizando a ferramenta. Quando a gente chegar aqui, ó, linha, a gente pode criar várias linhas de todas as direções, para cá, para lá. Mas eu quero criar uma linha reta. Como é que eu faço? Seguro o Shift e crio sua linha reta. Ó, vai ficar sempre reta. Se eu quero criar ela dessa forma, cadê? Também, ó, só segurando o Shift. Então, a gente pode fazer dessa forma. Deixa eu deixar... Ah, já deixei uma linha ali. Eu posso, nessa linha... Cadê? Clicando nela, eu posso adicionar um peso, né? Deixar ela mais destacada. Seu ponto de partida pode ser mais... de forma mais arredondada ou quadrada. Enfim, posso definir isso também. E eu agora vou criar uma seta. Então, aqui, ó, mesma coisa, segura aqui, Shift, vou adicionar um peso. Esse alinhamento a gente pode definir como é que vai ficar esse alinhamento. E aqui o ponto de partida, é aqui a ponta da extremidade. Posso definir aqui vários tipos de formatos diferentes que eu achar mais pertinente. Posso também adicionar aqui desse lado e tirar desse outro lado. Enfim, vai ficar ao meu critério sobre como eu quero construir, né, essa seta. Posso construir a seta através da linha? Posso também, é só definir aqui. Um ponto aqui de extremidade para ambos os lados. Ou só deixar uma linha também. A mesma coisa com a seta. Também posso tornar ela uma linha. Ou posso torná-la uma seta. Fica, né, ao meu critério. A gente também tem a ferramenta elipse. O que é a ferramenta elipse? Criação de um retângulo. Quer dizer, retângulo não, perdão. Criação de um círculo, onde a gente pode fazer ele de forma mais oval, ou a gente pode fazer ele, né, de forma mais uniforme. Vou adicionar aqui uma outra cor. Um verde. Esse verde aqui, pronto. E aí, quando a gente clica no círculo, a gente pode explorar, ó, tá vendo essa bolinha aqui? Chamada de arco. Quando eu abro ela, eu posso, ó, fazer uma fatia aqui, uma porção disso. Eu posso mover, eu quero que essa abertura esteja para esse lado ou para esse outro lado. E por fim, né, o ponto de proporção, onde eu vou abrir o círculo aqui, ó, dessa forma. Posso conectar o círculo, cadê? Aqui, ó. Quando for ponto de curvatura, eu posso conectar. Se for ponto de início, ele só vai girar esse círculo aqui. Então, ponto de curvatura, juntei. Posso arredondar também as pontas, ó. Raio de canto, arredondei. Posso adicionar um traçado, para todos eles, na verdade. Adicionar um traçado, adicionar um peso a esse traçado, se vai ser interno, se vai ser externo. E posso, né, nessas configurações mais avançadas, eu posso fazer um tracejado, né? E aí eu vou botar quantos traços eu quero? Eu quero 15 traços com um espaço de 8. Então, ele vai criar aqui nesse padrão. E, por fim, cadê? Nós temos o polígono, né? Ele pode fazer um polígono, seja daquela forma mais livre, seja de uma forma mais controlada. Também definindo aqui a contagem, quantos pontos vai ter esse polígono. Eu também posso fazer a mesma coisa, né? Ali do círculo, posso transformá-lo num círculo, posso transformá-lo num
em várias pontas, também adicionar várias pontas aqui, ó, tá vendo? Até formar um círculo ou... Pronto, aqui, um hexágono. Hexágono não, pentágono. E posso criar uma estrela também. Estrela de 12 pontos, 20 pontos, sei lá, tantas pontas eu quiser que tenha. Posso arredondar também as suas pontas. Olha aqui a possibilidade que a gente tem de manipulação. Olha que massa. São muitas possibilidades que a gente tem, né, pra gente fazer, enfim, adicionar efeitos de sombra projetada, de desfoque de fundo, de textura, de vidro. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. O céu é o limite, ó. Aqui também posso expandir, posso modificar aqui, ó, para deixar as pontas mais pontudas. Posso, a partir daqui, formar um círculo oval. Então, vocês estão vendo que a gente tem inúmeras possibilidades com essas formas, né? Já aqui na ferramenta de caneta, a gente pode criar, ó, aquilo que eu falei dos vetores. Eu posso pintar, posso cortar, posso curvar alguns pontos. Posso aqui também usar o lápis, mas vocês estão vendo que é num ambiente um pouco mais controlado do que era nessa outra ferramenta. Então, como vocês podem perceber, a gente tem uma infinitude, né, do que a gente pode criar, do que a gente pode trabalhar através aqui do Figma. Então, hoje a gente já viu mais duas ferramentas, a gente viu a criação de formas, né, sejam retângulos, círculos, quadrados, setas, enfim. E a gente também viu a possibilidade também de criação de vetores através das canetas e também do lápis. Até a próxima aula, eu vejo vocês, né, explorando mais ainda outros recursos aqui do Figma. Tchau, tchau!